Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast da Cronos. Essa é uma iniciativa educacional, em formato de podcast, com o objetivo de explorar possibilidades de captação de recursos para financiar projetos de inovação e de impacto da comunidade da USP São Carlos, indo muito além dos recursos atualmente oferecidos pela Cronos. Dessa forma, a gente está trazendo nesse espaço várias pessoas para falar sobre fontes de recursos disponíveis no Brasil e no mundo. E hoje vamos explorar como que os projetos da USP de São Carlos podem acessar recursos de fundos de impacto. Você já ouviu falar sobre fundos de impacto? E quem topou nos ajudar nesse assunto é a Vox Capital, representada aqui pelo Daniel Izzo, sócio fundador da Vox Capital. Daniel, bem-vindo aí, obrigado por aceitar nosso convite. Obrigado pelo convite. Pelo que eu sei, a Vox Capital é uma gestora de investimentos pioneira no Brasil, especializada em investimentos de impacto socioambiental. Ela é fundada, acho que em 2009, não é isso? A empresa busca alinhar retorno financeiro, geração de impacto positivo, apoiando negócios que promovem melhorias sociais e ambientais significativas. Bom, não sei se eu falei alguma besteira, já vou passar a palavra para você, Fique à vontade para me complementar e falar um pouquinho sobre esse mercado de fundos voltados a projetos de impacto socioambiental. Tá? Bem-vindo aí. Obrigado. É isso mesmo. A Vox Capital foi fundada por mim e mais outras duas pessoas em 2009. A gente é a primeira gestora de investimentos a trazer o conceito de investimento de impacto no Brasil. E a melhor forma de descrever o que é investimento de impacto é usando a definição do GIN, que é o Global Impact Investing Network. E a definição de investimento de impacto é que são investimentos que têm a intenção de causar um impacto socioambiental positivo, além do retorno financeiro. E que esse impacto socioambiental positivo ele tem que ser mensurável e acompanhado. Então, esse é o conceito. É um conceito que tenta juntar a resolução de problemas socioambientais ou diminuição do impacto ambiental através de modelos de negócio. E investimentos de impacto é quem coloca dinheiro nesses negócios, nesses projetos, buscando um impacto positivo junto com o retorno financeiro. Então, grosso modo, essa é a definição de investimento de impacto. A gente vem fazendo investimentos de impacto desde 2009, então agora um pouco mais de 16 anos. A maior parte dessa nossa história, a maior parte dos recursos que a gente faz gestão, então, o que também é importante dizer, a gente é o que no mercado financeiro pode ser chamado de intermediário. Então, a gente capta dinheiro com investidores, então a gente vai até os donos do capital para trazer dinheiro para fundos e de lá a gente investe nos projetos de startups. Então, boa parte da nossa prática é em venture capital, que é esses fundos de investimento que investem e compram participação em startups, aí startups que estejam trabalhando com algum impacto positivo. Mas hoje a Vox Capital também atua com renda fixa, temos crédito para soluções baseadas na natureza. Então a ideia é a gente ser uma gestora que oferece uma solução completa de opções de investimento buscando impacto positivo. Inclusive, o nosso tagline hoje, o que a gente defende hoje é que todo investimento tem impacto e que a gente deveria estar olhando o impacto de todos os investimentos que a gente faz. Uma crítica também à forma como o mercado financeiro trabalha hoje, que é meio que uma opacidade no que tange ao quais ativos que eles estão investindo, que mundo que eles estão criando. O que a gente fala é que quando eu decido colocar dinheiro em algo, eu estou ajudando, estou colocando um voto no futuro também. Então, se eu invisto em algo que tem um impacto negativo, eu estou torcendo para que esse impacto negativo se espalhe. E que hoje em dia, 2025, com todas as questões sociais, ambientais que a gente vive hoje, não dá para se furtar a responsabilidade
do que a gente está ajudando a criar quando a gente decide colocar dinheiro em um ou outro investimento. Né? Então, a gente está olhando de uma forma completa, a gente quer que 100% do dinheiro, em algum momento, esteja se preocupando com o impacto que está causando. Essa é a Vox Capital. Bom, entendi. Obrigado. É bem interessante, né? Assim, como que a Vox, assim, ela acaba se diferenciando, né? Eu entendo que só esse já posicionamento já é um grande diferencial, mas não conheço muito sobre o mercado de modo geral, né? Assim, de fundos de impacto ou de gestoras, né? Como é que a Vox ela acaba se diferenciando? E aí, se puder também já entrar também, de repente, em exemplos assim de setores, projetos que são usualmente buscados, né, por fundos de impacto, né? Você falou um pouquinho, por exemplo, de startups e venture capital, enfim, é esse vamos dizer assim, o modelo de alvo de investimento, né? Ou são outros tipos, né? Como é que você descreveria os projetos típicos de investimento, né, dessa classe? Bom, a gente... Então, hoje a gente tem uma atuação um pouco mais ampla, né? A gente está investindo desde projetos que estão trabalhando uso de terra no Cerrado, na Amazônia. A gente tem um fundo de renda fixa que investe em dívida de empresas que já estejam entregando soluções que estão aliadas com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Mas, como eu disse, né, a maior parte da nossa atuação, tanto historicamente quanto em recursos, são em startups. Né? Aí, em startups, a gente tem olhado historicamente, vai até 2019, 2020, digamos, quase que exclusivamente em soluções para impacto social. Então, a gente está falando em startups que estão usando tecnologia para entregar um melhor acesso a serviços básicos como saúde, educação, serviços financeiros para a população de baixa renda no Brasil. Mas, mais recentemente, a gente expande também a tese para olhar para soluções que tocam o meio ambiente. Né? Então, a gente está falando de soluções que reduzem a pegada de carbono para bens de consumo, a gente está falando de economia circular, a gente está falando de energia renovável. Então, a gente tem hoje uma atuação bastante ampla. Né? Hoje são 4 pilares que a gente olha para a nossa tese. O primeiro a gente chama de pessoas plenas. E aí, aqui está encaixado soluções que melhoram a qualidade de saúde, qualidade de educação, acesso a serviços financeiros. A gente tem uma tese que fala de cidades que a gente adoraria morar. Então, a gente pode falar aí de economia circular, de mobilidade, de, eventualmente, saneamento. A gente fala de instituições democráticas e fortes. Então, aqui a gente pode estar falando de o que a gente chama de GovTech, soluções de tecnologia para melhorar a atuação do governo. A gente pode estar falando aqui de, eventualmente, mídia independente. E um quarto pilar que fala de reaprender a viver no planeta. Né? A gente até discutiu isso, a gente falava, vamos colocar, salvar o planeta, mas a gente chegou à conclusão que o planeta vai ser salvo. A gente que, como ser humano, tem que reaprender a viver para a gente continuar sobrevivendo no planeta. Então, esses são esses 4 pilares principais da nossa tese de investimento. Então, exemplos de investimento. A gente tem aí uma empresa que hoje está indo super bem, que é a Cellcoin, que é uma solução de serviços financeiros, que eles surgem com a intenção de dar acesso a serviços financeiros a quem não é bancarizado. Então, eles criaram um app que os pequenos lojistas ou empreendedores que já têm a sua conta bancária, mas já têm o seu negócio em alguma comunidade ou cidades que hoje não são servidas pelo sistema bancário, eles podem oferecer serviços para os moradores dali. Né? Então, é incrível pensar nisso, né? Mas no Brasil,
as pessoas ainda viajam de uma cidade para outra para pagar suas contas de luz, água. Então a Cellcoin surgiu como uma solução para isso. Então você pode pagar sei lá, na padaria da esquina, no cabeleireiro ou na revendedora de porta a porta suas contas, recarregar seu celular. Eles surgem assim. Hoje mais de 5 milhões de transações são feitas através desse canal todo mês, mas eles evoluíram para servir também como um banking as a service, né? Porque o que acontece? Para você pagar a conta nessa vendinha, nesse aplicativo que eles oferecem para os empreendedores, a empresa teve que fazer um acordo com todos os provedores de serviço de água, luz do Brasil inteiro. E até 2020, 2019, para a gente, qualquer brasileiro pagar uma conta no banco, você tinha que ter uma conta num dos 5 grandes bancos, né? O que a Cellcoin fez foi começar a oferecer isso para todos os novos bancos, provedores de serviços, fintechs. Então, hoje, 99% de chance de você pagar sua conta ou fazer um Pix, se você está fora dos 5 grandes bancos, desse provedor de serviços é a Cellcoin. Então, não só teve impacto para oferecer serviços para quem não tinha acesso a serviços bancários, mas agora também faz um belíssimo serviço para desconcentrar os serviços bancários no Brasil, que é um dos mais concentrados do mundo. Então, esse é um exemplo de empresa que a gente investiu nos serviços financeiros. Pô, bacana. E você comentou assim sobre essas verticais, né, sobre a tese, e passou por alto aí de alguns fundos, né, inclusive renda fixa e tudo que vocês têm. Dá uma ordem de grandeza, assim, quais são os valores, né, os recursos disponíveis, né, como é que funciona o tamanho de investimento ou até maturidade mesmo dos projetos para receber investimento? Uhum. A gente tem hoje 2 tipos de fundos que estão de venture capital, né, que estão olhando para as startups que estão prontos para investir. A gente tem os nossos fundos proprietários, que são fundos que a gente captou direto com grupos de investidores, famílias brasileiras, órgãos de desenvolvimento, que aí a gente está olhando para negócios que estão na sua série A para cima. Então, quer dizer, estão prontos para receber investimentos a partir de 10 milhões de reais. Então, aí já são negócios que têm o que a gente chama do Product Market Fit testado, então já sabem qual é o produto, já tem um público que acha aquele produto, valoriza e compra aquele produto, e o investimento é mais para preparar a empresa para crescer e escalar. Mas a gente também tem aí fundos setoriais para estágios mais anteriores, né? Estágios anteriores, que seria o capital semente. Aí a gente tem fundos em parcerias com grandes empresas, né? Então a gente tem um fundo para investir em soluções de saúde com o Einstein. A gente tem um fundo para investir em soluções de serviços financeiros ou agricultura com o Banco do Brasil. A gente tem um para transição energética com a Copel. E a gente tem um para falar de cadeias de valor sustentáveis com a Natura. Aí os cheques podem ser menores. A gente está falando aí de, eventualmente, cheques de 5 milhões, 7 milhões de reais. Mas mesmo esses cheques, eles já são para empresas que estão atuando, né? Aí talvez dinheiro para testar novos features de produto, dinheiro para estruturar uma equipe, para ir e buscar crescimento. Mas então os negócios eles têm que existir, né? Então eles já estarem rodando para isso interessar para uma Vox ou para a grande maioria dos fundos de investimento, né? Se o produto não está rodando, às vezes tem alguma aceleradora que pode ajudar o negócio a começar, mas para o fundo já tem que estar rodando, já tem que ter algum produto pronto, já tem que ter algum tipo de faturamento, isso em qualquer estágio. Tem que ser um negócio para venture capital escalável, então tem que ser um negócio, na sua grande maioria das vezes, baseada em tecnologia,
né, e o que for de mais de ponta em tecnologia. Agora muito se olha e se fala em inteligência artificial para dar apoio aos processos e aos modelos de negócio. Então tem que ser escalável, tem que estar num grande mercado, né? Então tem que estar servindo um mercado grande, porque o que acontece é que eu, como um investidor de venture capital, mesmo com impacto, eu preciso em algum momento vender a minha participação, e aí precisa ter players, seja de private equity ou grandes empresas que tenham interesse em comprar a minha participação ou comprar a empresa no futuro, e para isso a empresa tem que ter um tamanho razoável para servir. E aí uma empresa também, principalmente com empreendedores, e note que eu falo no plural, né? Eu particularmente não acredito muito no modelo daquele empreendedor herói que sozinho consegue tocar um negócio. Então é uma equipe que gosta de trabalhar junto, se dá bem, tem experiências e skills complementares, e que dê para a gente olhar e falar, olha, sim, essa equipe junta é capaz de conseguir fazer esse modelo de negócio dar certo. Né? Então, é um funil bem apertadinho, né? A cada 100 propostas de investimento um fundo de venture capital, a gente inclusive costuma investir em uma ou duas soluções. E mesmo essas umas ou duas soluções, se eu tenho um fundo, a cada 10 empresas, eu espero que, sei lá, 3, 4 vão se dar muito bem. Algumas, quase metade, não vão conseguir entregar o modelo de negócio. Então, é um funil bastante apertado e precisa de muita execução e uma solução que efetivamente traz traz algum diferencial de mercado e, no nosso caso, impacto positivo, seja para o consumidor final, seja para a natureza. Perfeito. Tá aí o conceito mesmo do capital de risco, né? Quer dizer, são poucos no final desse funil que acabam dando muito certo, né? Então, assim, é um funil que tem uma boca larga, vamos dizer assim, e um processo de seleção forte, né? E como que funciona o processo aí de prospecção, né, para escolher os investimentos? Você comentou um pouco sobre as aceleradoras, não sei se existem parcerias ou hubs, de repente, que vocês estão mais conectados, ou se os projetos são mais assim proativos em mandar, né, as propostas. Então, como é que funciona um pouco essa entrada, especialmente olhando aqui para os investimentos mais early, né? Porque o que a gente está, é nosso público, né? Nossa intenção é abrir aí as oportunidades, né, mais para a comunidade da USP de São Carlos, né? Como que eles começam essa jornada, né, de buscar recursos com fundos de impacto e com a Vox e outros. Bom, as fontes de acesso a oportunidades são os mais variados. Tem desde dos empreendedores que vêm atrás da gente, né? E aí tem o nosso site, tem o nosso canal no LinkedIn, que são os dois principais caminhos para quem proativamente busca um investimento da Vox. Mas a gente também tem uma equipe grande, né? A gente tem diversas analistas e gestores que estão continuamente pesquisando notícias, indo atrás de eventos de empreendedorismo. A gente está em todos os eventos de empreendedorismo, sejam os setoriais, sejam os grandes, como, sei lá, South Summit, Web Summit, para lá e atrás de startups que podem fazer sentido para o nosso investimento. Então, é meio que, né, na verdade, é mais proativo nosso, na média, do que de recebimento, mas os dois caminhos, eles funcionam bem. Quanto a aceleradoras, a gente surge muito próximo da Artemisia, então a gente tem fundadores, né, uma cofundadora minha, Kelly Mitchell,
ela também foi fundadora da Artemisa, então a gente tem uma, uma aceleradora meio que co-irmã, que é a Artemisia, que foi a primeira organização a falar sobre o conceito de negócios de impacto aqui no Brasil, desde 2004, eles fazem esse trabalho. Mas também tem outras aceleradoras, tem a Quintessa, que também fala bastante de negócios de impacto, mas a gente não necessariamente vai atrás só de startups ou negócios que estão nessas aceleradoras de impacto, né? A gente vai atrás no geral, mas eu estou falando de duas aí, citei duas que são aceleradoras que entendem e trabalham no mesmo conceito que a gente. Né? Então não é um caminho único, mas são aceleradoras que são mais próximas do conceito e, portanto, mais próximas da gente. Perfeito. Você falou aqui, né, artemisia.org.br e a Quintessa com Q, né? Quintessa com 2 S. Com 2 S, isso aí. Com 2 S, isso aí. O perfil, né, dessas pessoas, assim, dos empreendedores, né? Eles têm esse, vamos dizer assim, background geralmente mais da academia, pesquisadores, ou mais focados em tecnologia, ou são pessoas mais que viveram essas experiências e estão trazendo, de repente, soluções para a sua própria realidade, né? Como que você enxerga o perfil, né, desses empreendedores, né, que estão sendo apoiados? Eu acho que, assim, acho não, né? O que a gente vê muito são, na grande maioria, pessoas que vêm do mercado, os CEOs costumam ser bons homens ou mulheres de negócio. Claro que dependendo do tipo, então quando a gente fala de saúde, por exemplo, com a nossa parceria com a Einstein, também tem pesquisadores, mas pesquisadores fazendo uma parceria com essas pessoas especialistas de negócio, com experiência em negócio, seja com a sua própria startup, seja, sei lá, multinacionais. Idealmente, pessoas que conhecem aquele setor ou porque estudaram ou trabalharam em determinado setor ou que tem algum conhecimento do problema mais de perto. Né? Então, normalmente, para fazer sentido para a gente, tem que ter essa boa combinação entre negócio, saber tocar um negócio e conhecer bastante do problema. Grande maioria das vezes não, eu diria 99% dos nossos investimentos não são também empreendedores solitários, são empreendedores que têm parcerias ou às vezes mais de dois cofundadores que se dão bem, trabalham bem juntos e têm experiências complementares, né? Que pode ser essa experiência negócio, pesquisa, ou pode ser, sei lá, tecnologia, negócios, e por aí vai, né? Então, é muito importante quando estiver começando um negócio que não se tenha um apego a ser, né? Eu acho que pouco contribui um empreendedor, uma empreendedora que quer controlar tudo, ser o único nome pesado ou a única voz dentro de uma startup. A gente valoriza muito mais quem consegue montar um time e um time complementar e que vai trabalhar no longo prazo, né? Quando a gente olha uma equipe, é importante a gente achar que tem capacidade de executar, mas também que vai conseguir trabalhar bem junto, né? Porque quando a gente, por exemplo, quando a gente faz um investimento numa startup, o tempo médio que a gente trabalha junto com a startup, se ela não quebra antes, né, são 5 a 7 anos, né? Às vezes até mais. Então tem que ter essa visão de longo prazo e essa química no time que a gente vai olhar e vai achar que é possível que esse time colabore e trabalhe junto por esse longo prazo. Perfeito. Essa é a lógica, né, de você e
do investimento, de você ficar parceiro ali, né, de um certo longo prazo, né, um prazo médio prazo, né, de 5, 7 anos. Como é que... Explica um pouquinho para a gente, nem todo mundo conhece, né, essa dinâmica, né? Então, assim, do período de investimento, né, do período depois de aportes ali de conhecimento também, de ajudas ao longo dessa jornada conjunta e processo de saída. Se você puder brevemente só falar sobre isso para quem, de repente, não tem conhecimento sobre os fundos e também dos fundos que vocês têm desses valores e período de investimento. Normalmente um fundo tradicional de venture capital ele tem uma vida de 10 anos, né? Então, entre eu começar com o dinheiro dos investidores até eu vender todas as minhas participações ou sair de todas as minhas participações nas empresas que eu investi, o prazo médio de 10 anos. Então, a composição de um portfólio, de um fundo, se dá nos primeiros 3, 4 anos de vida dele, onde eu invisto nas startups, né? E esse investimento nas startups, o fundo de VC é sempre em troca de participação, então o fundo representado pela gestora, por mim, vai ter uma participação na empresa, então vai virar sócio. Né? Normalmente a gente compra venture capital, ainda compra participações minoritárias, então uma rodada de venture capital deve diluir aí em 20%, né? Então vai lá no capital semente, recebeu investimento, é de 15% a 20% que o empreendedor, a empreendedora vai vender para o fundo, né? E aí o fundo carrega esse relacionamento por, como a gente já falou, 5, 7 anos, e durante esse período, o nosso caso, como é o caso da maioria dos fundos que eu conheço, vai ter alguma participação num conselho, normalmente numa startup mais early stage, vai ajudar a estruturar o processo de governança, né, criação do conselho. Depende do estágio também, a gente pode ajudar a estruturação de contas, estruturação dos processos financeiros. Mas no dia a dia, como conselheiro, a gente ajuda nas questões que forem mais urgentes e importantes e que o time está com mais dificuldade. Assim, impossível você não precisar de ajuda no negócio. Você pode ser muito forte numa característica, mas precisar de muita ajuda em outro aspecto da gestão do seu negócio. Então, a gente está lá para identificar esses gaps, ajudar, seja a trazer gente, seja a abrir portas, seja a ajudar em planejamento, ajudar em validação de produto. Então, essa cadeira no conselho é meio que para entender como que o fundo pode, através da nossa rede, através do nosso conhecimento, ajudar no desenvolvimento da empresa. Outra coisa que a gente sempre vai ajudar conforme o negócio for crescendo, precisar de mais investimento, a atrair outros investidores. Então, tem um relacionamento razoavelmente próximo, né? Os conselhos, a gente costuma fazer eles mensais com as empresas, e a gente costuma ter sempre dobradinhas, né? Um sócio da gestora fazendo o papel de conselheiro e alguém um pouco mais júnior, seja um analista, seja um especialista, acompanhando mais próximo o dia a dia da empresa. Então, a gente costuma aportar bastante valor e um dos diferenciais da Vox, né, e da maioria dos investidores de impacto versus outros investidores, é que na Vox, durante o processo de investimento, a gente desenvolve junto com o empreendedor, com o time empreendedor, uma teoria de mudança, né, que é para entender como que aquele produto ou serviço que o negócio está oferecendo pode gerar o impacto que a gente está buscando. E no meio desse caminho, né, a gente faz relações causais entre o produto até o impacto que se quer, a gente identifica indicadores. Desses indicadores a gente também acompanha periodicamente, e no caso dos negócios que são feitos para trazer um impacto positivo, identificar os indicadores ajuda a gestão a entender se o produto está bom ou não, né? Se o produto ou serviço está entregando aquele impacto que se pretendia,
ou se a gente precisa fazer ajustes. Né? Uma vez que a gente identifica na teoria de mudança um tipo de impacto e no monitoramento a gente vê que aquele impacto está acontecendo, também pode servir para esforços de marketing comercial, né? Para defender, olha, isso aqui, esse produto é bom, esse produto entrega o impacto que ele se propôs a entregar. Né? Então, compre mais desse produto, compre mais desse serviço. Ou, se não estiver entregando, vamos voltar para o laboratório, vamos voltar para dentro de casa e melhorar o produto. Então, basicamente, essa é a forma como a gente acompanha e agrega valor, né, para as startups. Pô, obrigado aí. Realmente esse esclarecimento ele é importante, né? Dá uma visão geral de como é que isso funciona, né? Indo mais aqui já pro final, né? A gente, lembrando que a gente está falando, né, principalmente para um público aqui, né, de alunos de graduação, de pós-graduação, professores, né, pessoas ali na comunidade da USP São Carlos, né? Então, assim, do que a gente conversou, né, tem algum aspecto que você acha que vale chamar a atenção? A minha impressão, né, é de que esse conhecimento sobre fundos de impacto, sobre essa dinâmica, né, não é muito, vamos dizer assim, espalhada, né? Nem todo mundo conhece, né? Então, o que você levantaria aí como, vamos dizer assim, top of mind, né? O que deveria as pessoas saberem sobre isso que a gente está conversando, né? Pensando nesse público. Uhum. Eu acho que como objetivo principal é desenvolver um negócio para resolver um problema real. Eu acho que esse é o fim, né? A gente gosta muito de empreendedores, e os empreendedores que a gente vê se dando melhor dentro do nosso portfólio não são aqueles que foram buscar um mercado que é uma oportunidade. Porque para se desenvolver uma startup até o ponto de virar um grande negócio, e esse grande negócio ser conhecido e até ser muito bem sucedido, precisa de muita força e muita resiliência. O caminho ele não é fácil. E na nossa experiência, quanto mais realmente interessado o time for naquela solução ou em resolver aquele determinado problema, mais ele tem resiliência para sustentar os desafios do seu próprio desenvolvimento. Né? Se você fala, olha, eu vou começar um negócio porque eu acho que aquele mercado é fácil, na primeira, segunda dificuldade, o time já perde a força, na grande maioria das vezes. Então, ter um problema que realmente motiva, um problema que realmente mobiliza e o problema que realmente galvaniza as pessoas em torno dele e uma solução viável, uma solução escalável, é o que a gente sempre gosta de ver e que, na nossa experiência, tem a maior chance de dar certo. Né? E nesse caminho também, uma outra armadilha é a pessoa ou o time se apaixonar pela solução, ao invés de se apaixonar pela tentativa de solucionar aquele problema. Então, aquele seu primeiro produto, aquele seu primeiro serviço que você pensou no laboratório, ou na aula, ou no PowerPoint, normalmente ele não vai ser o ideal. É muito raro você ter aquele seu primeiro produto, aquele seu primeiro desenho de produto e esse produto voar, ou esse serviço voar. Pode até ser que aconteça, mas o que não pode ter é um apego a essa primeira proposta. Né? Quando o negócio vai para o mundo de verdade, é importante ter essa flexibilidade para lembrar por que a empresa existe. Que não é para entregar aquele produto ou serviço, é para resolver aquele problema. E aí, você se adaptar, você ter a flexibilidade para conseguir melhorar o produto ou serviço para efetivamente você estar mais perto de resolver aquele problema. Então, esse mix, né, de estar apaixonado por alguma solução ou muito incomodado com algum problema, alguma questão que hoje em dia existe, e aí construir uma empresa para resolver esse problema, mas sem se apegar à primeira ou à segunda, ou a qualquer solução que você trouxer,
e está pronto para responder ao mundo real e ao mercado e se adaptar e efetivamente seguir adiante, assim. Pô, bacana. Bom, muito obrigado aí, Daniel, compartilhar esse conhecimento, insights sobre a Vox Capital, o mercado de fundos de impacto. Deixar ainda mais um espacinho aí, se você quiser uma mensagem final, tá? Certamente que nossos ouvintes já saíram daqui com uma visão mais clara, valiosa sobre como eles podem acessar esses recursos, sobre o que é o mercado de fundos de impacto, né? E para quem está nos ouvindo, não esqueça aí já de curtir, compartilhar esse episódio. Bom, Daniel, vou deixar aqui um espaço então para você, se quiser, uma mensagem final, tá? E já me despedindo também de todos aqui. Obrigado, Bruno. Bom, primeiro, um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Me coloco também à disposição se alguma coisa não tenha ficado claro ou para aprofundar algum desses assuntos. Mas a mensagem que eu falo é muito que eu falo sobre também investimentos, né? Eu acho que a gente está num momento do mundo, né, que a gente está com tantos desafios, que eu acho que o que vale a pena e onde vale a pena a gente gastar dinheiro dinheiro e nosso tempo em criar soluções reais e com impacto positivo para o mundo. Porque tudo que a gente faz, né, seja onde a gente investe nosso dinheiro, seja onde a gente coloca nossa energia e nosso tempo como um negócio, como uma atividade, ele está ajudando a criar o futuro. Então, a gente sempre pensar se o que eu estou fazendo, no limite, ele vai deixar o mundo melhor, ou se ele vai deixar o mundo pior, ou se tanto faz aquilo existir ou não. E eu acho que em 2025, todo mundo deveria estar trabalhando para deixar o mundo melhor. Então, esse é o olhar que eu acho importante, que a gente, principalmente os mais jovens, né, que vão herdar esse mundo, olhar não só para o que dá dinheiro, mas olhar também para o que vai garantir uma boa qualidade de vida, às vezes, em alguns casos, até a sobrevivência para o futuro e para o longo prazo. Está nas nossas mãos, e quanto mais a gente estiver trabalhando para o bem, para um impacto positivo, acho mais chance a gente tem de ter um futuro bom para a nossa sociedade, para a humanidade. Está nas nossas mãos. E eu brinco que para investir, talvez para negócios também vale a mesma coisa, eu brinco que no futuro, quem não investir pensando no impacto que está causando vai ser visto de uma forma tão estranha quanto hoje fumar em ambientes fechados ou jogar lixo na rua é uma coisa que no futuro era possível, mas hoje não dá para imaginar alguém fumando no ambiente fechado. Vai ser a mesma coisa para quem investir sem se preocupar no que está ajudando a criar. Então, faz parte desse movimento. Eu convido todos a vocês a pensarem em algum problema que pode ser atacado, pode ser abordado por um negócio de impacto e criar soluções em volta disso. É isso que a gente está precisando. Show de bola. Muito obrigado, então. Pessoal, a gente se vê numa próxima. Acharam que esse conteúdo é interessante, seja para os seus projetos, seja para projetos de colegas, compartilhem, tá? Curtam. A gente vai continuar explorando essas oportunidades de recursos que existem no mercado para projetos que estão nascendo na universidade. Tá? Um abraço, muito obrigado.